Esse aqui é o bisteca. É um vira-lata original de fábrica, um caramelo, que tem muito medo de chuva e trovoada. Ele tá assim encolhidinho porque ele tá com um pouco de medo, porque tá chuvoso hoje o tempo aqui. E ele tá cheio de medo. Mas esse é o bisteca. Aquele bisteca levado que só faz coisa errada. É a cara dele. E o histórico do bisteca é o seguinte: o bisteca é um cachorro que sofreu um abandono, né? Num dia de tempestade. Aquelas tempestades mesmo, com trovoada, com raio, com chuvas intensas, onde as ruas enchem. Foi num dia como esse, que um desalmado largou ele, trouxe ele de carro e jogou aqui, na estrada aqui, que é perto da minha casa. A minha casa fica na beira de uma estrada, aqui no Rio de Janeiro. E esse infeliz, esse cara, na verdade eu nem sei se é homem ou se é mulher que jogou ele, abandonou ele no tempo. E ele ficou traumatizado desde então. Desde então ele ficou traumatizado, ele não pode escutar raios, ele não pode ver chuva, que ele tem muito medo mesmo. Então o bisteca é um cachorro desse jeito. Ele é um cachorrinho muito bom, um cachorro manso, um tipo vira-lata mesmo. Manso, se dá com todo mundo. E no dia do abandono dele, ele foi perambulando, né? Foi andando até chegar próximo do meu portão. E eu, por acaso, abri o portão para olhar o nível de água da rua, que a minha rua enche também, minha rua. E ele estava lá, na porta, no meu portão. Quando eu abri o portão, ele entrou na hora, ele nem pediu licença, entrou. E aí eu fiquei com pena, né, de botar ele para fora. A rua estava cheia, né? Deixei ele, dei comida, dei água. E ofereci um cantinho lá na minha área coberta para ele ficar, arrumei uns paninhos para ele deitar. E ele ficou, tadinho, todo encolhidinho, todo humilde, né? Ali deitadinho. Até que eu deixei ele assim, eu fiquei achando assim que ele no dia seguinte ele podia querer ir embora, talvez ele tivesse algum dono. Eu só fui descobrir que ele tinha sido abandonado porque alguns vizinhos, né? Algumas pessoas conhecidas viram, né, o cara largando ele, né, na rua. Mas até então eu achava que ele tinha algum dono e que esse dono, talvez, ele tivesse fugido, né, alguma coisa assim. Aí eu achava que no dia seguinte ele ia querer ir embora, mas ele não foi, não. Ele ficou se deu muito bem com a minha cadela, com a Maia. Eu tenho uma cadela preta que se chama Maia. E ele se deu muito bem. Então à primeira vista, eles começaram a brincar, tiveram uma conexão muito boa os dois. E aí ficaram. Aí eu falei assim, quem tem um, né, não tem nenhum. Então deixa dois. Só tinha ela aí, deixei ele ficar. Ele tá aqui, já tem uns 3 anos comigo, ele. E ele é muito apegado a mim. Ele virou minha sombra. Onde eu vou, ele vai atrás. Se eu vou numa padaria, ele vai atrás de mim. Se eu vou na farmácia, ele vai comigo. Ele vai e me obedece, ele é obediente. Ele vai para tudo quanto é lugar que eu vou. Se eu vou aqui na loja de ferragens, uma loja de materiais de construção, ele vai. Ele volta. Ele sai. Ele adora uma rua, ele agora dá um rolê na rua. E esses rolezinhos, às vezes ele quer demorar e eu fico sem paciência e fecho o portão. Aí quando eu fecho o portão, aí dali a uns 10, 15 minutos, eu vou abrir o portão para ele entrar, ele tá lá esperando eu abrir o portão. Então ele é um cachorro desse jeito, mas eu não gosto de deixar ele na rua, não. Não gosto que ele fique na rua, porque a rua é um ambiente, né, ruim, né, onde pode trazer
carrapato, o bicho que fica na rua, ele pode pegar, né? Esses parasitas, carrapato, comer lixo, sabe como é que é vira-lata? Pode estar com a barriga cheia, mas adora um lixo. E ele pode pegar também algumas doenças, né? Se bem que ele está vacinado, né? Que eu mandei vacinar ele, quando assim que ele chegou. Eu levei no veterinário porque ele estava com quadro de pneumonia. Não sei se foi a chuva que ele pegou. Ficou com quadro de pneumonia e foi tratado pelo veterinário, tomou alguns antibióticos. E essa história do Bisteca. O Bisteca é um cachorro maravilhoso. Maravilhoso. Eu não levo o Bisteca a pet shop para tomar banho. Ele toma banho dado de borracha, que ele adora água. Ele adora água. Quando eu mexo com água, ele quer pegar a borracha, ele quer segurar, ele fica querendo comer a água que cai da borracha. Ele é um cachorro muito engraçado. Então, é isso. Então, a história do Bisteca é muito legal. E quem gosta, né, de cães, quem gosta que aprecia os cães, os cachorros, vai gostar das histórias do Bisteca. Eu tenho aí eu tenho um canal, né, o canal do Rafael, que é o meu nome, né, meu codinome, e no YouTube. E esse canal eu fiz para ele, o Bisteca, e para meus gatos, porque eu também tenho muitos gatos. Eu tenho 12 gatos, 2 cachorros. Eu sou mais gateira do que cachorreira, porque eu já fui cachorreira também, mas com o tempo os meus cachorros foram morrendo, porque o cachorro vive menos que a gente. E a maioria dos meus cachorros morreram de velhice. E foi diminuindo, eu não fui adotando mais. Aí chegou a Maia primeiro e agora, por último, chegou o Bisteca. Aí parei nele. E meus gatos, que são muitos, né? Eu tenho bastante gatos, porque gato também é aquilo, quem tem um não tem nenhum, né? Quando você vê, você já tá com 10, e isso aconteceu. E na minha casa também, pelas pessoas saberem que eu gosto de gato e eu cuido dos gatos de rua, pessoas colocam gatos na minha porta e eu acabo pegando, né? Isso que eu pego os gatos e cuido. Aí vai acrescentando. Aí as fêmeas eu mando castrar. E os gatos também castro. Mas de vez em quando um some, um gato vai embora, um ou outro vai embora, que eu moro em residência, então a minha casa é grande, assim, eu não tenho como colocar tela em muro, né? É muito difícil ter lá uma casa. E às vezes eles acabam indo, mas eles vão, quando eles vão embora, é porque eles querem ir embora mesmo. Porque, na verdade, eu tenho muitos gatos, mas a maioria dos meus gatos aqui ficam dentro de casa. Eles ficam aqui dentro, aproveitam o quintal, brincam, ficam dentro de casa, ficam no quintal. Uns ou outros é que dá um rolezinho pelos telhados aí, mas volta. Mas sempre tem um ou outro que some, como já aconteceu, né? Eu tinha ter gato e o gato acabar sumindo. E é isso. Então, bem-vindo ao meu canal, quem gostou desse vídeo, né? Dá um joinha aí, um gostei e se inscreve no canal, que eu tenho muitas histórias.